Oi, Gabriela, bom dia. Larissa, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Muito bom dia a todos e todas. Patrícia, bom dia. Gabriela. Caroline, bom dia. Tatiene, bom dia. Andréia, bom dia. Vi, Nicole, bom dia. Sim, hoje nós começamos no horário mesmo. Bom dia, Larissa. Bruna, bom dia. Batista, Mai, bom dia, Mai. Lica, bom dia. Kailane, Renata, muito bom dia a todos, todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso Café com Jesus. Patrícia já pede oração pela saúde da sua sobrinha, que está com apenas 2 anos, que está com bronquiolite, esperando uma vaga no CTI. Vamos orar por ela em nome de Jesus, Patrícia. Cleiciane, minha líder, bom dia. Deus abençoe. Ó o Júnior aí, a paz, irmão, tá de volta, hein? Débora, bom dia. Daiane, bom dia. Edna, uma alegria, vamos chegando, meu povo. Já vamos chegando e compartilhando essa live. Já compartilha essa live aqui, colocando nos comentários o arroba, o Instagram do seu irmão ou da sua irmã. Coloca aqui nos comentários o arroba dele. Chama ele para vir participar com você. Aí, ó, mas já marca a galera do serviço dela. É disso que eu tô falando. Isso aí, chama a galera do trabalho, da faculdade, da escola, alguém da sua família, seus amigos. Chama quem você quiser, mas marca ele aí nos comentários. Chama, marca eles nos comentários ou envia para eles aqui, ó, clicando nesse aviãozinho e disparando essa live para eles direto aí. Vai aparecer o arroba dos seus amigos e você já compartilha. Não tem erro. Quanto mais você compartilha, mais essa live chega a pessoas. Não somente as pessoas que você marcou, mas até mesmo pessoas que você não marcou, essa live chega. Tem muitos testemunhos de pessoas que apareceram aqui do nada e tiveram uma experiência que mudou a vida dela, mudou o rumo da vida da pessoa. É impressionante o que essa ferramentinha faz. Então aí, quanto mais você marca aqui o arroba nos comentários ou compartilha, mais pessoas nós alcançamos. Então, eu conto com vocês. Compartilha essa live aí para a salvação das almas. O intuito do Café com Jesus é nós meditarmos a palavra de Deus e salvar almas para Jesus. Salvar as almas que por um momento se perderam e elas precisam voltar. Então, essa hora é a hora que Deus nos chamou. Noite de adoração ontem foi fogo, e foi fogo altíssimo. Foi poderosa, meu Deus do céu. Foi espetacular. Muito bom mesmo, né? Então compartilhe.
Para quem já está na nossa comunidade Café com Jesus, o link já está lá na nossa comunidade lá do WhatsApp. Você pode pegar o link lá também e compartilhar nos seus grupos do WhatsApp. Tá? Então, se você tá aí com o computador e com o celular junto, dá para você fazer essa ação. Pegar o link lá no grupo do WhatsApp, né, da comunidade Café com Jesus e compartilhar nos seus grupos do WhatsApp. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, você pode clicar no link da minha bio. Meu Instagram é @vinãocolodedeus. A Prod vai colocar aqui nos comentários o meu Instagram. E você entra na nossa comunidade Café com Jesus. Então nós vamos iniciar. Vamos ter colo no Desperta Brasil. Uau, aleluia. É sobre. Boa, bora. Então vamos lá, vamos iniciar. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Feche seus olhos por um instante, respira fundo. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo na minha vida. Vai dizendo com suas palavras. Tu és bem-vindo na minha casa. Espírito Santo, eu preciso de você. Eu necessito de você, Espírito Santo. Sozinho eu não consigo. Pela força do meu braço eu não consigo, Senhor. Eu preciso da tua força. Eu preciso de ti. Sopra sobre mim, Espírito Santo. Sopra. Sopra sobre mim. Vem, Espírito Santo. Vem dos quatro cantos e sopra sobre mim. Sopra sobre os meus irmãos, sobre cada um que aqui está. Entra na casa de cada um, Espírito Santo. Nós te damos livre acesso para o Senhor entrar, vir e fazer o que o Senhor quiser. Vem, Espírito Santo. Tu és muito bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Vem sobre nós, vem sobre este lugar, vem sobre a minha casa, vem sobre o meu trabalho, vem sobre aonde eu estou, aqui no transporte público, no Uber, no carro, aonde eu estiver. Vem, Espírito Santo, porque Tu és bem-vindo. Tu és muito bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Vem, Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Manda um foguinho aqui nos comentários para eu saber que você tá on, que
você está firme, vivo, queimando, adorando, bendizendo. Você está feliz. Olha o Tiagão aí, Tiagão. Bom dia, meu amigo. Isso, tô. Muito bom. Glória a Deus. Deus seja louvado. E o inimigo derrotado. Amém. Aleluia. É isso. Coisa linda de se ver, meus amados. Muito bom. Vamos embora. Vamos embora. Pegue aí a sua Bíblia, sua Sagrada Escritura, sua Palavra de Deus e abra no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Aonde consigo ver a live além do Instagram? É ao vivo só aqui no Instagram. Eu coloco essa live no YouTube depois, gravada, tá? No YouTube gravada, depois eu coloco ela. Eu tava transmitindo pelo YouTube e pelo Instagram, mas a internet não tá cooperando, porque o roteador dela fica meio longe. E aí eu até coloquei um ampliador de sinal, mas não deu muito certo não. Mas estamos para se mudar e em nome de Jesus teremos uma transmissão melhor aí. A gente vai transmitir ao vivo no YouTube e no Instagram. Mas a live vai ficar salva lá no YouTube, tá? Inclusive eu tô devendo a de segunda e a de terça. E a prod já tá em cima. Mas em nome de Jesus ela vai sair, as 3, tá? Em nome de Jesus, essa aí. Vamos embora então. Daniel capítulo 3, versículo 14. Nabucodonosor disse-lhes: é verdade, Sidraque, Misaque e Abidinago, que recusais o culto a meus deuses e a adoração à estátua de ouro que erigi? Pois bem, estáis prontos. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, a vos prostardes em adoração diante da estátua que eu fiz? Se não o fizerdes, sereis precipitados de relance na fornalha ardente. E qual é o Deus, letra minúscula, que poderia livrar-vos de minha mão? Sidraque, Misaque e Abidinago responderam ao rei Nabucodonosor: de nada vale responder-te a esse respeito. Se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar-nos da fornalha ardente e mesmo, ó rei, de tua mão. E mesmo que não fizesse, saibais, ó rei, que nós não renderemos culto algum a teus deuses e que nós não adoraremos a estátua de ouro que erigiste. Então a fúria de Nabucodonosor desencadeou-se contra Sidraque, Misaque e Abidinago. Os traços de seu rosto alteraram-se e ele elevou a voz para ordenar que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais que de costume. Depois deu ordem aos soldados mais vigorosos
de suas tropas para amarrar Sidraque, Misaque e Abidinago e jogá-los na fornalha ardente. Versículo 24. Ora, estes passeavam dentro das chamas, louvando a Deus e bendizendo o Senhor. Versículo 49a. Mas o anjo do Senhor havia descido com Azarias e seus companheiros à fornalha e afastava o fogo. 91. Então Nabucodonosor, admirado, levantou-se precipitadamente, dizendo a seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que jogamos no fogo? Certamente, majestade, responderam. Pois bem, replicou o rei, eu vejo 4 homens soltos, que passeiam impunemente no meio do fogo. O quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Versículo 95. Nabucodonosor tomou a palavra. Bendito seja, disse o Deus de Sidraque, de Misaque e de Abidinago. Ele enviou seu anjo para salvar seus servos, os quais, depositando nele toda a sua confiança e transgredindo as ordens do rei, preferiram expor suas vidas e se prostrarem em adoração diante de um Deus que não era seu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quem entendeu essa leitura, diga eu aqui nos comentários. Vocês entenderam essa leitura, sim ou não? Vocês entenderam o que aconteceu? Diz aqui pra mim. Quem que perguntou aqui? A Josenice perguntou aonde que vê o resultado do sorteio da ação entre amigos. Aqui no perfil, no feed aqui da Colo de Deus, tem um vídeo do Guilherme que ele fez ao vivo o sorteio. Você pode assistir o vídeo depois para você ver como que foi o sorteio. É um vídeo de 10 minutos, tá? Todo mundo entendeu, né? Tá, vou te explicar, Edivânia. Vou explicar com outras palavras o que aconteceu aqui. Na época do profeta Daniel, Nabucodonosor era rei. Certo? Nabucodonosor era o rei daquela época. E ele deu uma ordem para o povo. A ordem que Nabucodonosor deu para o povo era que o povo adorasse aos deuses dele. Não, na verdade, que eles se prostrassem para o rei Nabucodonosor. Bem aqui no começo, ó. No versículo... Cadê? Nabucodonosor deu uma ordem para que todos adorassem a estátua que ele mandou fazer. Os deuses pagãos. Deuses que não existem. Deuses que não fazem nada. Porque não existe outro Deus a não ser o nosso Deus. É um único Deus. Não existe deuses. Por isso que está em letra minúscula aqui no livro de Daniel. Tá? Só que 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abidinago, que eram adoradores de Deus, eram homens de Deus, eles disseram que não iriam se prostrar diante dessa estátua. E não só eles, como qualquer pessoa ali na época que não se prostrasse diante da ordem do rei,
seria jogado na fornalha. Ou seja, eles iam morrer queimados. E mais, o rei disse para acender a fornalha 7 vezes mais alta, forte do que o comum. Ou seja, obviamente que eles iriam virar carvão, iam virar pó, né? Obviamente. Só que eles entram na fornalha, acende o fogo e os 3 jovens começam a louvar e bendizer a Deus. Eles começam a adorar a Deus. Do versículo 52 até o 89, eles estão louvando, bendizendo, adorando o nome do Senhor. É uma grande exaltação a Deus. Inclusive, essa oração, esse louvor, essa adoração é uma leitura muito interessante para você fazer todos os dias. Quando você não sabe o que falar para Deus, o que louvar para Deus, pega aqui Daniel 3 e faça como Sidraque, Misaque e Abednego. Louve, exalte o nome do Senhor com essa oração que eles fizeram. Eles tinham que adorar uma estátua de ouro sempre que soassem o som das trombetas, né, e de todos os instrumentos. Eles precisavam se prostrar, se curvar e adorar essas estátuas. E não fizeram. E caso fizesse o contrário, não obedecesse, morreriam no fogo. E mesmo que Deus não tirasse eles da fornalha, eles continuariam fiéis ao nosso Deus. Porque se Ele faz, Ele é o nosso Deus. Se Ele não faz, também Ele é. Amém. Isso mesmo. Perfeito. Olha só. Então, eles eram fiéis a Deus. Uma grande característica desses 3 jovens: eles eram fiéis a Deus. Mesmo que eles não fossem salvos da fornalha, eles continuariam adorando a Deus e iam morrer como mártires, dando a vida pelo nome do Senhor. Porque eles não negariam o nome do Senhor. Aqui tem uma chave. E nós? E eu e você? Será que nós somos tão fiéis assim a ponto de não negar o nome do Senhor no meio de uma prova, no meio de um martírio, de uma morte? Será que nós também estamos prontos, dispostos, disponíveis a morrer por causa do Senhor? Vale a pena uma reflexão. Até que ponto eu amo a Deus sobre todas as coisas? Ao ponto de dar a minha vida ou não? Eu sou capaz de dar a minha vida por causa do Senhor? Os jovens deram a vida por causa do Senhor. Esses 3 jovens adoradores a Deus deram a vida por causa de Deus. Será que eu e você estamos dispostos? Será que nós temos coragem de fazer como eles? Pensa aí para ver se você está nesse nível desses 3 jovens. Então, lá no versículo 91, deixa eu ver. Não, 49, cadê? 49a diz assim: o anjo do Senhor havia descido com Azarias e seus companheiros à fornalha e afastava o fogo. Deus envia Azarias, o 4º homem da fornalha. Deus envia o 4º homem da fornalha. O 4º homem da fornalha. Quem é o 4º homem da fornalha? Você sabe quem é o 4º homem da fornalha?
Hoje Deus envia anjos para nos livrar da fornalha. O quarto homem da fornalha tá como o nome de Azarias. Mas sim, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo não encarnado ainda. É o próprio Jesus, que é o quarto homem da fornalha, que entra na fornalha junto com aqueles 3 jovens. Meu Deus. Olha que loucura. Jesus, ele entra na fornalha junto com os jovens para salvar os jovens. Jesus entra na fornalha. Entra na fornalha. Ele entra na fornalha. Não, capitão, ó. Tem um anjo que entra junto com Azarias. A palavra fala. Ó. Mas o anjo do Senhor havia descido com Azarias. Então, além do anjo, além de Azarias, um anjo desce junto. Entendeu? Só que Azarias, que é o quarto homem da fornalha, não é um quarto anjo. O anjo desce junto com Azarias. Porque Nabucodonosor, quando ele olha para a fornalha, ele vê 4 homens. E aí ele fala, lá no versículo 91, eu vejo 4 homens soltos. Ele não fala, eu vejo 3 homens e um com aparência de anjo. Não, o anjo eles não veem. O anjo eles não veem. Eles veem 4 homens na fornalha. 4 homens. Então, Jesus ali ele aparece, mas ele ainda não encarnou. Ainda a gente nem entrou no Novo Testamento. Mas Jesus é o quarto homem da fornalha. Porque ele entra para salvar a humanidade. O que nós estamos vivendo? Olha só, a gente está no finalzinho da quaresma. A gente está entrando na Semana Santa. E qual é a missão de Jesus? Salvar a humanidade. Jesus ele veio para salvar a humanidade. E ali os jovens têm a primeira experiência com Jesus. Ali eles têm a primeira experiência com Jesus. O quarto homem da fornalha que salva eles do fogo eterno. Olha, pensa bem. A fornalha é um fogo ardente. Estava 7 vezes mais alto. Isso também simboliza o quê? O inferno. Jesus nos livra do inferno. Jesus nos salva do inferno. Se nós queremos nos livrar dessa fornalha, igual a Nicole disse, que Deus ele manda pessoas para nossa vida. Todos os dias tem alguém aparecendo na sua casa, na sua porta, na sua vida, tentando te livrar do fogo. Olha que forte, preste atenção. Todos os dias Deus manda anjos, mensageiros, pessoas que falam de Deus para você, para que você saia daquele fogo eterno. Gente, olha que louco. Eu não sei se eu falei aqui, mas eu não me lembro agora. Mas eu estava pastoreando uma pessoa um dia, uma mulher. É muito forte esse testemunho. Pesado. Olha só que louco. A mulher de grupo de oração, de igreja, de missa, de terço, de rosário, acordava na madrugada, rezando o rosário, grupo de oração, quinta, sábado, uma mulher da igreja, certo? Uma mulher que vai na igreja. Você pensa, top, uma mulher de Deus. Só que ela abriu uma parada pra mim. Que só pode ser porque Deus
cutucou ela, o anjo de Deus cutucou ela. Ela me falou assim, olha que pesado, uma mulher da igreja, preste atenção, uma mulher da igreja, uma mulher de Deus, uma mulher que vai na igreja, como todos nós. E ela me disse assim, olha Vinícius, fazem 4 anos que eu saio com um homem casado. Dentro da igreja, rosário na madrugada, café com Jesus, Santa Missa, atividades paroquiais, e a mulher estava saindo com um homem casado há 4 anos. O que essa mulher estava vivendo? Um inferno. Ela estava dentro da fornalha, sendo queimada. Ela estava queimando, a vida dela estava sendo queimada pelo fogo eterno. Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo para a vida dela, para falar para a vida dela, para tirar ela, para salvar ela. E ela chegou até mim. E eu fui. Comecei a pastorear, comecei a dizer, comecei a acompanhar ela. Aí, olha que loucura. Eu falei assim, ó, seguinte. Quando esse homem casado te mandar mensagem, você manda mensagem pra mim. Quando esse homem casado mandar mensagem pra você, você manda mensagem pra mim. E aí eu vou te falar exatamente o que você vai falar pra esse homem casado. Vocês acham que ela fez sim ou não? Vocês acham que ela saiu dessa fornalha ou não? Bem pesado, pesadíssimo. O que vocês acham? Que ela saiu dessa fornalha ou não? Sim, não. É fácil sair de uma fornalha dessa? É pra qualquer um sair de uma fornalha dessa? Exatamente, Larissa, exatamente. Ela sabia que era pecado. Ela sabia que ela estava fazendo errado. Pois é. Daí, olha só. Aí, isso foi num domingo. Na segunda, o homem mandou mensagem pra ela. Olha só. Não é fácil. A gente pode olhar de fora. A gente tá olhando de fora. Pô, mulher da igreja, dentro da igreja. Cara, era só ela dizer não, parar, ignorar, não atender mais. Só que, gente, ela tá dentro da fornalha. Ela tá dentro da fornalha, ela já tá sendo queimada. Ela já tá sendo queimada, já tá pegando fogo. A vida dela, o corpo dela já tá pegando fogo. 4 anos, gerou-se o que? Uma dependência sobre essa relação, gerou um vício, né, do sexo, gerou uma dependência e se acostumou com essa situação, ficou cômodo essa situação, por puro prazer, puro prazer. Daí, na segunda-feira, o rapaz mandou mensagem pra ela. E ela me mandou mensagem, eu fui falando exatamente o que ela tinha que falar. E ela falou exatamente o que eu falei pra ela, ela mandou pra ele. E aí ele falou assim, nossa, mas o que aconteceu? Você tá diferente, que não sei o quê. E aí começou a jogar na cara dela. Começou a humilhar ela. Começou a jogar na cara dela. Falando assim, você acha que Deus vai te perdoar? Você acha que Deus vai te livrar disso? Você acha que isso vai apagar? Olha que pesado. O cara ainda jogou na cara dela. O cara não, né? Não vamos falar da pessoa, mas vamos falar do demônio que usou essa situação, né? É o demônio, não é a pessoa, né? Nossa luta não é contra homens de carne e sangue, é contra os espíritos malignos, diabólicos que estão rondando a nossa vida.
Então o demônio começou a jogar na cara dela. Tipo assim, palavras pesadas, né? Eu não vou ficar repetindo aqui, que eu acho que vocês já entenderam, né? O nível. E aí ela começou a ser humilhada. Ser humilhada. Falei, não tem problema, fica na paz. Aí ela começou a chorar muito, né? De dor. Né? De dor, porque ela tava presa nessa fornalha. Ela não conseguia sair dessa fornalha. Mas ela foi forte, firme. E saiu dessa fornalha. Se confessou, se perdoou. Tá firme aí na oração, no grupo de oração. E um dia eu creio que em nome de Jesus ela vai vir testemunhar essa saída da fornalha. Em nome de Jesus. Para a honra e glória de Deus. Então, Jesus entrou na vida dela, né? Eu fui um canal, é como se eu fosse junto com Jesus, né? O anjo que foi junto com Jesus, junto com Azarias. Mas quem realizou a libertação dela da fornalha foi Jesus. Eu falei para ela, quem te libertou foi Jesus, para a honra e glória de Jesus. Eu só fui o anjo que foi junto com Jesus, né? Eu só fui o enviado de Deus junto com Jesus. Mas quem realizou a cura, a libertação, quem tirou ela desse cativeiro, quem tirou ela dessa fornalha foi Jesus. Poderoso, né, gente? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Amém? Então, Jesus, ele entrou na fornalha junto com os jovens e salvou os jovens da fornalha. E, inclusive, o rei Nabucodonosor, olha só, o quarto, por que era Jesus? O quarto tem a aparência de um filho dos deuses. O rei Nabucodonosor que disse isso. O quarto homem da fornalha tem a aparência de um filho dos deuses. Por isso que, entre linhas, está falando do filho do homem, né? O filho de Deus, Jesus. Captou, capitã? Por isso que é Jesus. E Jesus, ele entra na fornalha junto com o anjo, né? Mas Jesus não entra como Jesus, entra como Azarias, né? Porque ele não havia encarnado ainda, né? Versículo 95, que é o último versículo. Nabucodonosor tomou a palavra: bendito seja. O rei se converte, meus amados. O rei reconhece Deus soberano, poderoso. Ali ele é convertido. Olha que palavra poderosa. Bendito seja, disse o Deus de Sidraque, Misaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para salvar seus servos, os quais, depositando nele toda a sua confiança e transgredindo as ordens do rei, preferiram expor suas vidas e se prostrarem em adoração diante de um Deus que não era seu. Meu Deus do céu. Isso aqui é uma chave poderosa, meu amado e minha amada, católico, católica, cristão. Olha só isso aqui é, meu Deus do céu, isso aqui serve para mim e para você. Primeira coisa que o rei Nabucodonosor reconheceu Deus de Sidraque, Misaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para salvar seus servos. Deus enviou seu anjo para salvar os 3 jovens da fornalha. Os quais, aqui que tá a chave, ó. Preste atenção, até pegar a caneta aqui, ó. Os quais, olha as características dos 3. Eles, depositando nele toda a sua confiança. Os 3 jovens confiavam em Deus. Os 3 jovens confiavam em Deus. Como está a sua confiança em Deus? Como que está a sua fé em Deus? Reflita. Prode, anota essas perguntas aí que nós vamos mandar hoje lá no grupo. Como está? São perguntas para nossa reflexão hoje. Vamos refletir. Como está a minha confiança em Deus hoje?
Primeira pergunta. A segunda característica dos jovens: e transgredindo as ordens do rei. O que é transgredir as ordens do rei? É ir contra as ordens do rei. Ou seja, os jovens foram contra a palavra do homem. Contra a palavra do homem. Contra a palavra do rei. Contra a autoridade máxima ali. Então, os 3 jovens, eles não colocaram a sua confiança, não depositaram a sua vida na mão do homem. Eles foram transgredir, eles foram contra a lei do homem para fazer a vontade da lei de Deus. Tá entendendo? Eu e você não viemos para fazer a vontade dos homens. Eu e você viemos para fazer a vontade de Deus. Segunda característica. Pergunta: eu estou fazendo a vontade de Deus ou a minha vontade? Segunda pergunta para a reflexão de hoje. Terceiro, os jovens preferiram expor suas vidas a se prostrarem em adoração diante de um Deus que não era o seu. Eles exporam a vida deles. Você está disposto a expor a tua vida por causa de Deus? Terceira pergunta: eu estou disposto a expor a minha vida por causa de Deus? Eu estou disposto a colocar a minha vida no matadouro por causa de Deus? Eu estou disposto a dar a minha vida por causa do Senhor? Eu estou disposto a fazer como Jesus fez, dar a vida pela humanidade? Eu estou disposto a dar a minha vida para que outras pessoas sejam salvas? Eu estou disposto ou não? Terceira pergunta: eu prefiro expor a minha vida diante de Deus ou dos homens? Então, essas características dos 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abidinago, antes de Jesus entrar na vida dos 3, os 3 já eram adoradores a Deus. Olha só. Antes mesmo dessa ação extraordinária de Jesus acontecer na vida dos 3, eles já amavam a Deus sobre todas as coisas. Eles já adoravam a Deus sobre todas as coisas. Tá entendendo? Que forte, poderoso. Antes do milagre acontecer na vida deles, eles já amavam a Deus. Muitos humanos, né? A humanidade hoje espera o milagre acontecer para começar a amar a Deus. Eles não. Meu Deus. Eles amam a Deus independentemente se eles vão receber milagres, curas, libertações, prodígios. Eles já amam a Deus sobre todas as coisas. Vocês estão entendendo o que é ser de Deus? O que é ser de Deus de verdade? O que é ser cristão? O que é buscar a santidade? Eles não negaram a Deus. Eles não negaram o Senhor. Eles não negaram. Eles foram fiéis até o fim. Gente do céu, esses 3 jovens são um grande exemplo para nossa vida. Esses 3 jovens falam muito para nós. Então, que nós possamos refletir, continuar refletindo sobre esses jovens, sobre a atitude desses jovens, sobre o comportamento, sobre a vida deles com Deus. Impressionante. Conheço pessoas que só adoram a Deus, só buscam a Deus em promessas, só pedindo milagre. Quando chega a bênção, se afasta e voltam pro mundo. Nenhuma novidade, né, meus amados? Nenhuma novidade, infelizmente. Olha só que bênção. Eu nem tinha reparado, mas o salmo de hoje é a tarefa que eu tinha dado para vocês, de vocês rezarem com o louvor
que eles fizeram dentro da fornalha. Olha só. Bom, nem vou colocar aqui, que é muito versículo. Ah, não, dá para colocar assim. Dá sim. Vou colocar. É o que foi dito na live da noite de adoração, que nós precisamos louvar e adorar a Deus, mesmo que não recebemos nenhuma graça de Deus. Exatamente. Olha só como Deus é providente, né? A palavra de Deus de hoje confirmando a palavra que foi pregada ontem. Olha só como o mover de Deus está movendo o extraordinário de Deus em nossas vidas. Ou seja, a graça está passando. A graça está passando. A graça é acessível a todos. Todos podem, todos que quiserem receberão. Então, ó, de 52 a 89, a 90 na verdade, é a oração, o louvor, a adoração que os 3 jovens fizeram dentro da fornalha. O salmo de hoje então é só do versículo 52 ao 57, mas fica de tarefa, de atividade você rezar, louvar com essa oração inteira, tá bom? Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, digno de louvor e de eterna glória. Que seja bendito o vosso santo nome glorioso, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito no templo de vossa glória santa, digno do mais alto louvor e de eterna glória. Sede bendito por penetrardes com o olhar os abismos, e por estardes sentados sobre os querubins, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito sobre vosso régio trono, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito no firmamento dos céus, digno do mais alto louvor e de eterna glória. Obras do Senhor, bendizei todas o Senhor, louvai-o, exaltai-o eternamente. Este é o louvor de adoração dos 3 jovens dentro da fornalha. Dentro da fornalha ardente. Jovens adoradores, que mesmo dentro da fornalha, eles não pararam de adorar a Deus. Mesmo dentro da fornalha, eles não pararam de exaltar o nome do Senhor. Mesmo diante da tribulação, eles não pararam de adorar. Mesmo diante dos problemas, eles não pararam de adorar. Mesmo diante das dificuldades, eles não pararam de adorar, de louvar, de exaltar o nome do Senhor, de reconhecer quem Deus é. Outra característica aqui desses jovens. Pergunta: eu louvo e adoro a Deus diante dos meus problemas? John, tá aqui, ó. Daniel capítulo 3, versículos de 52 a 57. Pergunta: eu louvo e adoro a Deus diante de uma tribulação? Diante de um problema, diante de uma dificuldade? Pergunta aí também para você. Faça essa pergunta se você está louvando, adorando a Deus mesmo diante das intempéries da vida, diante dos problemas, das dificuldades, das tribulações, do luto. Você tem dado graças diante de todas as coisas, sejam elas boas ou ruins? Você tem louvado e agradecido a Deus diante de qualquer circunstância? Ou só no momento da bênção, no momento que está tudo maravilhoso? Ser ingrato é romper com a amizade com o Espírito Santo. E nós falávamos ontem sobre a ingratidão, sobre a murmuração, sobre a reclamação que nos tira do louvor.
A ingratidão nos tira do louvor e da adoração a Deus. A ingratidão nos tira a confiança em Deus. Diminui a nossa fé, abafa a nossa fé. Amém? Então, em tudo dai graças. Em tudo dai graças porque Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E todo o tempo Deus é bom. Maravilhoso para conosco. Vamos ao Evangelho de hoje, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo de 31 a 42. Louvar e exaltar a Deus eternamente. Exatamente. Em tudo, tudo, dai graças, porque Ele é bom. Olha que bênção. Juarez, seja bem-vindo, pai da Nicole. Olha que alegria, Deus seja louvado, olha só. Que lindo, né? Pai e filha, ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus. Essa é a vontade de Deus. Para nossa casa, para nossa família, para nossa vida. Pais e filhos adorando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Esse é o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Seja muito bem-vindo, Juarez. Muito bem-vindo. Glória a Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Olha só que lindo. Eu amo o Evangelho de São João, capítulo 8. Tem muitas palavras que falam muito comigo no Evangelho de João, capítulo 8. E o título dessa palavra de hoje é A Verdade Liberta. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim. O filho fica na casa para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Nosso pai, replicaram eles, é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar-me a vida. A mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhe eles: nós não somos filhos da fornicação. Temos um só Pai, Deus. Jesus replicou: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, um grande debate entre Jesus e os judeus. Um grande debate aqui.
E até hoje existe esse debate, inclusive. Porque, infelizmente, alguns judeus não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Alguns judeus até hoje estão esperando a vinda do Messias. Até hoje eles estão esperando a volta. Aquilo que nós esperamos a volta de Jesus gloriosamente, a segunda volta de Jesus, eles estão esperando ainda pela primeira volta do Messias. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Minha pergunta aqui para você: você acredita que Jesus é o Filho de Deus, sim ou não? Você tem dúvida que Jesus é o Filho de Deus? Me responde aqui. Vai que tem alguém que não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Porque os judeus aqui não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e começou a debater com Jesus. Isso aqui é um debate, uma grande discussão. Uma grande discussão. Jesus diz: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Pedro Arthur não acredita que Jesus é o Filho de Deus, é isso mesmo? Eu não só acredito como creio. Ah, eu acredito. Falou, não. Nenhuma dúvida. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Acredito sim. Glória a Deus, Pedro. Show. Então, maravilha. Primeiro ponto aqui do Evangelho é acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Anota aí, Prod, por favor. Primeiro ponto do Evangelho de hoje. Eu acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Porque até mesmo Nabucodonosor viu na fornalha que havia um quarto homem com aspecto de Filho de Deus. Até Nabucodonosor viu que o quarto homem da fornalha era um Filho de Deus, que era o próprio Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Primeiro ponto. Então, segundo ponto. Agora, se... Olha a promessa de Deus. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Agora, minha segunda pergunta para você é: você quer ser um discípulo de Jesus? Você deseja, você almeja ser um discípulo de Jesus? Você quer ser um discípulo do Mestre? Se sim, permaneça na palavra dele. Permaneça, acredite, confie na palavra dele. Tá? É na palavra dele, não é no que eu tô falando. O que eu tô falando eu tô falando o que ele tá falando. Se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer ser um discípulo do Mestre, permaneça na palavra dele. Essa é a condição para você se tornar um discípulo. Se você permanecer nele, a promessa de Deus de você se tornar um discípulo vai acontecer. Amém? Ok. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é só uma. O caminho é um só. O único que dá a vida por nós, para nós, é um só. É Jesus Cristo de Nazaré. Caminho, verdade e vida. Ele é o único. Ele é o único. Não tem outro caminho. Não existe outra verdade. Qualquer outra palavra que você escutar que não seja a palavra dele, não é verdade. Qualquer palavra que não esteja em concordância, com coerência
a palavra de Jesus não é verdade, porque a verdade é uma só. O caminho é um só. O único que sopra vida sobre nós é um só. Amém? É um só Deus, um só Senhor, um único a ser adorado, um único a ser exaltado, um único a ser louvado. Então assim, cuidado com a exaltação de pessoas. Cuidado com dar glória a pessoas, tá? Cuidado. Cuidado com a exaltação de pessoas. Cuidado, porque senão você pode cair numa idolatria. Idolatrar pessoas e tirar Deus do centro. Deixar de adorar a Deus sobre todas as coisas e você começa a adorar pessoas. 3 coisas que rompem com a amizade com o Espírito Santo que foi proclamado hoje, Vinão. Ingratidão, falta de confiança e o pecado. Que a verdade nos liberte. Jesus é a vida. Amém. Amém. Aí os judeus replicaram: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Os judeus não estavam entendendo sobre essa liberdade, sobre ser livre, sobre que a palavra dele, a verdade dele, faria que eles fossem livres. Livres do quê? Livres do pecado, livres dos vícios, livres das dependências. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vai dizer lá em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E a verdade dele nos livrará do quê? Jesus nos livra do quê? Do pecado, da maldade. Jesus nos livra do mal. Só que os judeus não estavam enxergando, na verdade não estavam entendendo e não estavam querendo acreditar na palavra de Jesus. Não estavam acreditando que o que Jesus estava falando era verdade. Jesus disse: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Isso aqui é um princípio eterno. Todo homem, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. É escravo de si mesmo. Todo homem, todo ser humano, toda pessoa que se entrega ao pecado é escrava de si mesma. É escrava da sua própria carne. A pessoa mesmo está se condenando. Porque Jesus não condena, Jesus salva. Jesus quer te salvar, mas você está se condenando. Porque você está permanecendo no pecado e não na palavra verdadeira de Jesus. Jesus está falando isso para os judeus. Café extra forte, essa foi boa. Hoje o café está extra forte. Olha só. Eles não acreditaram na palavra de Jesus. Eles não acreditaram eles não acreditam que ele é o Filho de Deus. Ora, o escravo não fica na casa para sempre. O pecador não fica na casa para sempre. Ou o pecador se converte, muda de vida, ou fornalha. Ou ele vai para a fornalha. Ou o pecador entra dentro da casa, cheio de pecado, cheio de ferida, tudo sujo. Pode chegar tudo sujo. Pode chegar tudo sujo. Não tem problema. Na casa do Senhor você pode chegar do jeito que você quiser. Mas você não pode permanecer do jeito que você quiser. Nossa, isso é uma chave. Pega essa chave aí. Anota aí. Você pode chegar do jeito que você quiser na casa do Senhor, mas você não pode permanecer do jeito que você quiser na casa de Deus.
Você não pode. Você não tem o direito. Você está na casa do seu pai. Você deve obediência ao seu pai. Você é filho. Você é filho ou você é escravo? O escravo não permanece na casa, mas o filho permanece. Você pode chegar do jeito que você quiser na casa de Deus, tudo estrupiado, com os maiores pecados do mundo. Você pode chegar na casa de Deus desse jeito, tudo estrupiado, tudo bagunçado, virado do avesso. Você pode, mas você não pode permanecer desse jeito na casa de Deus. Você até pode ficar com as marcas das feridas no seu corpo. Você até pode, mas interiormente você será mudado, será transformado, porque na casa de Deus você não pode ficar de qualquer jeito, mas você pode entrar de qualquer jeito. Você entendeu, sim ou não? Você entendeu? Pegou o código? Captou? Você entendeu? O escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim. O filho fica na casa para sempre. Você chegou tudo estrupiado como escravo. Deixou o Senhor te lavar, deixou o Senhor te purificar, deixou o Senhor te dar vestes novas, sandálias nos pés, anel no dedo. Você deixou. Você permanece para sempre. Agora você é filho. Você não é mais escravo. Você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do mundo, das pessoas. Você não é mais dependente emocional de ninguém. Você não é mais escravo de nenhum vício. Você é livre. Foi isso que Jesus estava dizendo para os judeus. Agora você é livre. Você não é mais escravo do pecado. Existe até uma canção que fala: eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu até nem sei, vou procurar essa canção, me ajuda aí, Prod. Existe essa canção. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Tem até uma canção que fala exatamente essa palavra. Agora que eu lembrei aqui. Você é filho, você nasceu para permanecer na casa, mas permanecer na casa, você não pode permanecer na casa de Deus de qualquer jeito. Você tem que tirar as vestes velhas. Você tem que permitir que Deus faça nova todas as coisas na sua vida, porque Deus quer. Mas se você não quiser, não tem o que fazer. Mas você não pode permanecer na casa. Aí, infelizmente, você mesmo está se jogando na fornalha. Se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Se, portanto, o Filho, está em letra maiúscula, que está falando dele. Se, portanto, eu vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me. Como que vocês dizem que vocês são filhos de Abraão? Abraão é nosso pai na fé. Abraão é filho de Deus. Como que vocês dizem ser de Abraão, mas querem matar o filho do homem, o filho de Deus? Não tem nexo. A conta não fecha, a conta não bate. Como que vocês dizem ser filho do Deus de Abraão, mas vocês querem matar o filho de Deus? A conta não fecha. Não tem sincronia aqui não. Mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Olha isso aqui. A palavra de Jesus não penetra no coração dos judeus. Eles não ouvem a palavra de Jesus. Eles não ouvem, eles não deixam as palavras de Jesus penetrar no coração deles. E quantos não deixam a palavra de Deus penetrar na vida deles? Eles esperam ouvir uma palavra. Para eu mudar de vida, o Frei Gilson tem que aparecer na minha frente. Um exemplo.
Eles não estão entendendo que o que Frei Gilson está falando no nome de Jesus e não no nome dele. Não é sobre o Frei Gilson, mas é sobre o que o Frei Gilson traz. Sobre o Jesus que Frei Gilson traz. Só que as pessoas não ouvem a palavra que Frei Gilson está falando. As pessoas olham para o Frei Gilson. Infelizmente tem pessoas que idolatram o Frei Gilson. E ele denuncia isso. A gente vê. Ele é um homem de Deus. Ele é um enviado de Deus. Ele é um sacerdote, segundo a lei de Melquisedeque. Gente, em nome de Jesus, para de idolatrar homens. Em nome de Jesus, não idolatre homens. Vocês têm que adorar a palavra que o homem está trazendo, que a palavra é de Jesus, não é do homem. A palavra é o próprio Jesus, já encarnado, já em vida. É a palavra de Jesus, que cura, que liberta, que salva. Amém ou não? Só que aquelas pessoas não deixavam, os judeus não deixavam que a palavra de Deus penetrasse no mais íntimo, no mais profundo do coração deles. Eles não davam acesso, eles não davam liberdade. Não dava liberdade. Eles não davam liberdade. Não dava acesso. Eles não ouviam. Infelizmente, eles não ouviam. E olha só, a única pessoa que tem poder para convencer o meu e o seu coração se chama Espírito Santo de Deus, que é o prometido de Jesus para nós. O único que tem poder para convencer o seu coração das palavras de Jesus é o Espírito Santo. Então, meu amado, não tem como você ouvir a palavra de Jesus, deixar que a palavra de Jesus penetre no seu coração se não for pela ação do Espírito Santo, se não for uma ação espiritual. Tem como. Se você não for batizado no Espírito Santo, se você não for um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, você não vai ouvir. Você não vai ouvir, você não vai entender, você não vai querer a palavra de Jesus. Tá entendendo sim ou não? Faz sentido o que eu tô falando? Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Eu falo o que eu vi junto de meu pai. O que eu falo é o que meu pai me ensinou. E vocês fazem o que aprendeste de vosso pai. Aí aqui Jesus já está cutucando. Aqui Jesus já está falando que os judeus estão fazendo a vontade do pai deles. O pai deles, Adão. Ele está falando de Adão aqui. Ele já não está falando mais de Abraão. Jesus já está falando assim, ó, vocês não fazem a vontade do Deus de Abraão. Vocês estão fazendo fazeis o que aprendeste de vosso pai, Adão, o pai terreno. Você está fazendo a vontade da terra, não do alto. Aí eles replicaram, entre aspas aqui, né? Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar-me a minha vida, a mim que vos falei a verdade que eu vi de Deus. Você está falando que você é filho de Abraão, mas na verdade você é filho das trevas, porque você está querendo matar o filho de Deus. E eu vim trazer uma palavra que veio de Deus, do verdadeiro Pai. Eu vim trazer a verdade do Senhor e vocês não estão ouvindo. Isso Abraão não fez. Abraão não trouxe a palavra direta do Pai como o Filho de Deus trouxe, o Filho do homem trouxe. Abraão teve fé. Jesus traz a verdade para nós. Jesus estava trazendo a verdade para os judeus, para o povo. Abraão teve fé. Abraão é o nosso exemplo de fé. Mas Jesus, ele traz a palavra verdadeira de Deus
para aumentar a fé do povo, e o povo não ouvia. Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhe eles: nós não somos filhos da fornicação, temos um só pai, Deus. Jesus replicou: se Deus fosse de verdade o pai de vocês, vós me amaríeis, vocês me amariam, porque eu saí de Deus e é dele que eu provenho, porque eu não vim de mim mesmo, eu não falo o que eu penso, eu não falo o que eu quero, eu falo o que Deus manda eu falar. Foi ele que me enviou. Foi Deus que me enviou. Eu não falo de mim mesmo. E mesmo Jesus sendo Deus, ele não falava dele, ele falava do Pai. Mas os judeus não amavam Jesus, não ouviam Jesus e não acreditavam que Jesus falava em nome de Deus. E até hoje muitos judeus não acreditam. Então, Jesus falou entre linhas aqui que eles fazem a vontade do Pai da terra, de Adão. Não são filhos de Deus, são filhos das trevas. Porque não ouvem a palavra de Deus, não ouvem a palavra que Jesus está falando em nome de Deus, não ouvem a verdade, não reconhecem Ele como Filho de Deus, não acreditam que Jesus foi enviado por Deus para falar a eles. Então todo aquele que não ouve a palavra de Deus, ouve a palavra da carne, ouve a palavra do inimigo. E infelizmente esse que não ouve, esse que não permanece em Deus, vai ficar na fornalha. Amém, aleluia, glória a Deus. Que palavra poderosa. Até suei aqui, entreguei tudo que eu tinha, quase fiquei rouco aqui de tanto falar. Mas em nome de Jesus, que essa palavra produza muitos frutos na sua vida, na vida daqueles que vão escutar essa mensagem, essa palavra, tá? Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade Café com Jesus, clica no link da bio aqui, ó, do meu Instagram, @vinãocolodedeus. Clica aí e entra na comunidade Café com Jesus. E lembrando, gente, que hoje nós nos encontraremos às 9 horas da noite no meu Instagram, @vinãocolodedeus, com o testemunho da Yara. O padrasto da Yara assassinou a mãe dela. Só fica com essa frase aí. E eu espero você às 9 da noite. 9 da noite no meu Instagram, junto com a Yara Nascimento, que dará o seu testemunho pela primeira vez de forma pública, contando para nós como que foi isso que ela viveu, como que foi isso que ela passou. O padrasto dela assassinou a mãe dela. E nem vou falar como, porque ela vai falar como na live. Só para vocês ficarem ansiosos, com expectativa, porque essa live de hoje vai ser poderosa. E se eu fosse você, eu não ficaria fora de jeito nenhum. 9 horas da noite hoje no meu Instagram, né? Entra lá, compartilha a imagem, compartilha o post, manda para todo mundo aí que vai ser poderoso. Fechou? Beijo no coração, tamo junto até que ele venha.